Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas. Vamos exaltar a palavra do Senhor, lendo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Primeiro Crônicas, capítulo 14. Eu não sei se dá para jogar. A partir do versículo 8 que a gente vai estar lendo. E o tema de hoje à noite é ouvir a voz de Deus. Esse é o tema dessa noite. Amém? Amém? Primeiro Crônicas, capítulo 14. Versículo 8, a gente vai começar a ler a partir do versículo 8. 1 Crônicas 14, a partir do versículo 8. A palavra de Deus diz o seguinte: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus. Diga, Davi perguntou a Deus. Amém. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu. Diga, o Senhor lhe respondeu. Amém. Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou de novo. Davi consultou Deus de novo. Diga, Davi consultou Deus de novo. Que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e os ataque em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Diga, Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações os temessem. Amém? Amém. Hoje, quando eu acompanhei o louvor aqui, desde o início, desde as primeiras palavras da pastora Noemi, eu já tive vontade de falar, olha, eu acho que eu vou fechar a minha ministração, e eu acho que eu vou voltar para casa, porque o tema da ministração não foi combinado com a equipe de louvor, não foi nada combinado. E o tema hoje, desde a primeira palavra, foi ouvir a Deus, se colocar na presença de Deus, ter essa intimidade com Deus. Eu poderia ter escolhido N passagens na Bíblia para falar de ouvir a Deus. Eu sou muito fã de 1 Samuel, de 2 Samuel, da vida inteira de Davi, do livro de Crônicas. Eu li e reli esse livro muitas vezes, e eu ficava imaginando, essa situação. Eu ficava me colocando no lugar de Davi, e me coloquei no lugar de Davi muitas e muitas vezes, numa situação prática. Eu preciso tomar uma decisão hoje. O que eu vou fazer? O que é melhor para mim, para minha família? O que eu devo fazer? E Davi, nesse texto que a gente leu aqui, foi uma das vezes, das N vezes, que Davi consultou a Deus para saber o que ele ia fazer. E ele não se cansava de fazer isso. Não é porque deu certo da primeira vez, vocês vão notar que teve 2 ataques
Exatamente, não é porque que ele ele venceu os filisteus da primeira vez, que da segunda vez, agora eu vou fazer igualzinho que eu fiz daquele dia, que isso vai dar certo de novo. A receita da primeira vez foi uma, a receita da segunda vez foi outra, totalmente diferente. Então, o que esse texto nos ensina? Da nossa necessidade de estar sempre ouvindo a Deus, porque a palavra que Ele nos deu ontem já não serve para hoje. A palavra que Ele nos deu ontem foi específica para ontem, não serve para uma semana inteira. Não é uma palavra, por exemplo, Deus pode nos dar uma palavra que vai nos guiar por meses, mas tem os detalhes, né? Então, não necessariamente nós vamos ficar repetindo as mesmas coisas, que as situações mudam. Eu tive vontade de falar, nossa, e quando a pastora falou da oração do Pai Nosso, eu acredito que tenha mais gente, que não seja só eu, mas a visão que Deus deu da pessoa ajoelhada no quarto fui eu. Hoje, antes de vir ao culto, eu ajoelhei no meu quarto, e aqui está no texto da minha ministração, eu vou chegar naquele versículo do Pai Nosso, de você se entrar no seu quarto, você ter sua intimidade com Deus. Não foi nada combinado, foi uma combinação do Espírito Santo. O Espírito Santo que faz isso com a gente, toda a glória seja dada a Ele. Então, o que eu gostaria de falar a respeito disso? Não sei se você já teve essa experiência de ouvir a Deus. Deus, Ele fala de muitas formas e de muitas maneiras. E se Ele falava com Davi, naquela época, mais de 1000 anos antes de Cristo, hoje Ele pode falar com cada um individualmente. Ele pode te chamar pelo seu nome, Ele pode te chamar João, Ele pode te chamar Rose, e te falar, olha, faz isso, não faz, não feche esse contrato, ou não faça isso, ou siga no caminho que você está, permaneça no lugar que você está. Você pode ter essa experiência com Deus, ou Ele pode te avisar, cuidado com esse relacionamento que você está começando. Ele pode te dar um incômodo no coração, Ele tem muitas e muitas formas de falar com você. Só que, assim, essa parte com Deus não tem um copiar e colar, como na internet hoje, né? A experiência de não serve, para você, não dá para pegar e copiar e colar na sua vida exatamente o que aconteceu com a outra pessoa. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus, que Ele vai falar alguma coisa que é particular para você, que é só para você, naquele momento da sua vida que você está vivendo. Ele vai fazer isso para você. E nós vamos, no decorrer da ministração, eu vou tentar passar como fazer isso, né? Porque às vezes a gente escuta isso e acha que uma coisa, como que nós chegamos nesse ponto que Davi chegou, de ouvir a Deus e ter instruções tão boas de Deus, né? Ter instruções tão certeiras de Deus para acertar na vida dele. Então, nós vamos tentar chegar nesse ponto. Quando eu tinha pouco tempo de convertido, não era muito tempo não, 2 ou 3 meses de conversão, num dos cultos, a gente ouviu a palavra, foi o pastor Wilson que ministrou naquele dia, né? E no final, ele costuma fazer aquelas ministrações que ele chama as pessoas à frente, e ele, conforme a direção do Espírito e tal. E aquele dia era para a gente que estava sendo ministrado, pedir ao Espírito Santo que viesse para a nossa vida. Era um dia que o pastor Wilson falou, olha, peça para o Espírito Santo vir, e o Espírito Santo está na sua vida, né? Tal. E eu criei nessas palavras, tomei posse dessas palavras, e eu comecei a pedir, né? Espírito Santo, venha, né? Espírito Santo. Estava orando, como a gente costuma fazer aqui nos finais de culto. E nesse dia eu tomei um susto, porque nesse dia foi a primeira vez que Deus falou comigo. Então, nesse dia, o Espírito Santo falou comigo, Mário, ele me chamou pelo nome. Ele falou, Mário, eu já sou contigo. Então, eu falei, meu Deus, né? E eu era tão novo, convertido, fazia tão pouco tempo, e ele começou a falar comigo naquele dia. E ele foi falando cada vez mais, ele tem falado cada vez mais. Eu tenho um caderno, eu podia ter trazido esse caderno, mas não ia resolver muito para vocês. Vocês só iam ver que esse caderno é muito escrito, que é um caderno que eu faço do meu devocional.
Então, todo dia que eu faço meu devocional, tudo aquilo que Deus fala comigo, ou que as impressões que Ele coloca no meu coração, eu vou anotando. Então, eu ia mostrar um caderno aqui com uma letra mais ou menos, mas não ia fazer muito sentido para vocês. Só que vocês iam perceber que por dia tem 2, 3 páginas, tem dia que tem mais, e tem dia que tem um pouquinho, mas aquele pouquinho lá é muito, né? Aquele pouquinho que Ele está me passando tem um significado muito grande. E Deus é fiel. Então, eu vou falar de 5 passos. Esses 5 passos para a gente ouvir a Deus. Esse que é o tema de hoje. Então, o primeiro lugar para a gente ouvir a Deus, eu destaquei aqui que tudo que começa com intimidade. Diga assim, tudo começa na intimidade. Amém? O versículo que fala isso é Mateus 6, versículo 6. É o versículo que embasa isso. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Amém. Esse lugar, esse hábito de você ter um espaço no dia, que você reserva no dia, e esse lugar secreto de oração, esse lugar secreto que eu falo, esse lugar fechado, que é só você e Deus. Não é você, a esposa e o marido, a esposa e os filhos, é você sozinho, na presença de Deus. É o lugar que a gente está obedecendo aquilo que Jesus ensinou a fazer. Jesus ensinou a fazer isso. Quando você for orar ao seu pai, você vai num lugar secreto, e o pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar essa intimidade. Ele quer um momento particular com cada um de nós. E esse lugar é um lugar onde só Deus vê as nossas lutas. Muitas vezes a gente vem falar de fazer o devocional, é um assunto, devocional é o nome que a gente dá para essa oração particular com Deus, né? E é um assunto assim conhecido, principalmente para quem está há bastante tempo na igreja. Mas para começar, é conhecido, mas às vezes não tão praticado. Mas às vezes para começar isso é um pouco difícil, porque o nosso coração ele se enche de desculpas o tempo todo para não se fazer isso. A primeira desculpa que a gente se arruma para não fazer esse devocional tal é a falta de tempo. Você vê a sua agenda, a gente vê a nossa agenda, a gente vê o nosso tempo disponível, a gente fala, não dá, eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu faço muita coisa, eu tenho a minha família para cuidar, o meu trabalho, tal. Que hora que eu vou fazer esse devocional? Deus não entende, né? A gente fala assim, Deus conhece meu coração, Deus entende. Então a gente começa a arrumar uma série de desculpas para não fazer. Eu estou falando isso por mim mesmo, porque eu já passei por muitas vezes, né? O nosso coração é enganoso, ele tenta nos chamar para ficar na cama, que é bem quentinho, né? Principalmente nesses dias aí de chuva, que a gente está... Lá fora está a chuva e aqui a gente está pedindo outra presença de chuva, esse último louvor, como chuva, sua presença caia sobre nós, é um outro tipo de chuva que a gente está pedindo de Deus, mas amém. Esse lugar onde só Deus vê as nossas lutas é assim, como que a gente vai dar um testemunho cristão sem a presença de Deus? Como que a gente vai ter o domínio próprio? Como que a gente vai ter a paz? Como que a gente vai ter paciência, que é longanimidade? Como que nós vamos ser fiéis sem a presença de Deus? Eu falei alguns dos frutos do Espírito, que está em Gálatas. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente tem que repassar a nossa vida todo dia na presença de Deus. Porque todo dia que a gente for na presença de Deus, a gente tem motivo para se alegrar, para agradecer. A gente tem motivo para chorar na presença de Deus. A gente tem motivo para apresentar as nossas lutas na frente de Deus. Se a gente ler os salmos de Davi, você vai encontrar salmos muito variados. Você vai encontrar salmos onde Davi
ele estava passando por muitas lutas. Então são salmos de clamor, ele pedindo socorro a Deus, ele pedindo socorro pelas situações que ele estava vivendo na vida dele, conforme a palavra, conforme nós encontramos na palavra. Em outros salmos você vai encontrar Davi festejando, você vai encontrar Davi agradecendo a Deus pelo que Deus fez na vida de Davi ou através de Davi. Aqui, quando Davi consegue essa vitória, particularmente nessa passagem que a gente lê, ele faz uma comparação de que Deus fez com ele. Ele faz uma comparação de uma enchente. Sabe uma enchente descendo o morro, com aquela água com toda a força? Então, ele faz a comparação que Deus usou ele, daquele dia, naquela vitória, com uma força de uma enchente descendo, que nada resistiu a Davi naquele dia. Mas ele deu glórias a quem? Não a Davi, não a ele mesmo, falando, olha, eu venci pela força do meu braço, hoje foi um grande dia que o grande Davi venceu alguma coisa, não. Ele dá a glória a Deus, falando que Deus fez com que ele fosse igual às águas de uma enchente. E eu acho muito interessante, eu queria que você entrasse num filme, como aconteceu com Davi, dessa segunda vez que ele foi por trás das amoreiras, que Deus falou para ele ir pelo meio das amoreiras. Se você pensar um pouco, imagina um exército, que era o exército de Davi. Imagina Davi como o rei e comandante do exército. Imagina Davi dando a instrução para o exército. Olha, exército, venha, nós vamos dar a volta pelo caminho mais longo e nós vamos entrar por meio das amoreiras, mas em absoluto silêncio. Nós vamos entrar um exército em silêncio no meio das amoreiras. E quando nós ouvirmos sinais de passos andando em cima da copa das árvores, aí é o sinal que Deus foi à nossa frente para que nós tenhamos a vitória. E o que são esses passos em cima das árvores? O que aconteceu naquele dia? Davi obedeceu, o exército foi, em silêncio, lá no meio das amoreiras, e de repente barulho de alguém correndo por cima da copa das árvores. Alguém não, um exército inteiro correndo em cima das copas das árvores. Daí o exército que estava no chão, que era o exército de Davi, correu também para lutar. Mas o exército de anjos, de Deus, que estava ali em cima, foi primeiro. E ele feriu os filisteus primeiro. Os inimigos foram feridos primeiro pelo exército do Senhor. E na sequência veio o exército de Davi e terminou aquela vitória, aquela batalha lá, venceu aquela batalha. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas o que Davi fez? Davi ouviu a instrução de Deus, Davi creu na instrução de Deus e Davi obedeceu a instrução de Deus. E o que Deus fez? Honrou. Deus foi lá e honrou e deu a vitória para Davi. Amém? Amém. Quando a gente começa a falar dessas experiências, parece que é algo que está muito longe da gente, parece que é algo que é fora, né, da nossa realidade, de outras épocas, de outros tempos. Mas essas coisas acontecem hoje. Teve uma vez, aqui na igreja mesmo, que nós estávamos louvando numa sexta-feira. Era um Shabat, que a gente fazia aqui de sexta-feira, um culto de renovação, mas era a sexta-feira. E estavam não muitas pessoas, assim como hoje, não um grande número de pessoas. E nessa sexta-feira, nós louvando, a equipe de louvor aqui também, não lembro todo mundo que estava naquele dia, eu lembro do Zé Eduardo que estava, eu lembro do Daniel que estava naquele dia também, que estava aqui em cima. E o Vitor estava na mesa de som, e de repente nós começamos a escutar um coral aqui na igreja, cantando junto com a gente. E nós começamos a procurar, nós começamos a olhar um para o outro, né? O pessoal daqui de baixo olhou para a equipe de louvor olhou um para o outro. Olharam para o pessoal da mesa para ver que a mesa era aqui embaixo, né? E também não tinha. E era um coral que eu nunca ouvi nada parecido. Era um coral de muitas vozes, afinadíssimo, e acompanhou a gente no louvor. Foi incrível, algo não dá para descrever como foi fazer esse louvor
Eu não os vi, mas eu os ouvi nesse dia. E esse é um exemplo, é só um exemplo. Se fosse dar testemunho de quantas e quantas vezes Deus tem feito, Deus tem falado, se a gente ficaria aqui, e passaria de exemplo para exemplo, de exemplo para exemplo, porque Deus fala muito. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a ouvir. Amém? Então, outro texto que eu gostaria de ler é o texto de 1 Samuel, versículo 17. É o primeiro livro de Samuel, versículo 17, do 32 ao 37. É uma passagem bastante conhecida, que é uma passagem que, quando Davi vai enfrentar Golias, essa passagem é um pouco antes dele enfrentar Golias. Amém? Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor seja com você. Esse texto, ele me chama a atenção. Eu vou falar algumas coisinhas desse texto que Davi ele se preparava para enfrentar Golias. Uma é que Davi ele tomava conta das ovelhas do pai como pastor, e muitas vezes ele fazia isso sozinho, no meio do campo, perto de floresta tal, e era possível que viessem sim um leão, um urso para arrebatar as ovelhas, para comer uma das ovelhas. E a gente sabe que Davi ele era músico e adorador do Senhor desde a sua mocidade. Então eu fico imaginando nesse tempo, quando Davi estava sozinho, tomando conta das ovelhas ali, ele aproveitando o seu tempo para louvar o Senhor. Porque quando ele foi chamado para ir junto ao rei Saul, ele era apenas um menino, ele foi descrito ao rei Saul como um levita, né? Alguém que tocava muito bem, um adorador. E foi descrito ao rei Saul também como homem de guerra, alguém sisudo em palavras, alguém que sabia mexer com as palavras, né? Nesse momento, por que eu trouxe isso? Porque Davi também, ele estava sozinho ali no campo. E ele estava sozinho ali, ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Ninguém estava vendo ele adorar o Senhor ali sozinho. Ninguém estava vendo ele pensar nas coisas do Senhor ali sozinho naquele lugar. Ninguém estava vendo. Os homens não estavam vendo, mas Deus estava. Quando Deus diz para o profeta Samuel que eu tenho preparado um novo rei, que seria Davi, que seria um homem conforme o meu coração, Deus estava preparando ele naquela hora que ninguém estava vendo. Naquela hora que Davi não era famoso, naquela hora que Davi só cuidava de ovelhas, ele estava sendo preparado por Deus. Eu não sei porquê, mas Deus tem me colocado que, às vezes, a gente pensa que nós somos insignificantes para Deus. Às vezes a gente pensa que nós não estamos sendo instrumentos de Deus, ou que Deus não pode nos usar por algum motivo. Entenda que existe um tempo de preparação, e a gente não conhece esse tempo de preparação. Nós temos que crer
que enquanto nós estamos sozinhos, que parece que nada está acontecendo, Deus está nos preparando. Como a pastora disse, Deus não desperdiça nenhuma experiência que acontece conosco. As experiências boas e as ruins, Ele utiliza a nosso favor. Amém? Amém. E hoje, o que a gente vai fazer? Hoje, quando a gente for para o nosso lugar de ficar sozinho, que é o nosso quarto de oração, será que vai aparecer algum leão e algum urso lá para a gente enfrentar? Lá no nosso quarto de oração, será que esses leões e esses ursos, eles aparecem lá ou não? O que vocês acham? Aparece, não aparece? Esses leões e esses ursos, eles aparecem para a gente todo dia. A palavra fala que Satanás, que é o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar. Que ele aparece. E como nós vamos fazer para enfrentar? Como que nós vamos dar testemunho e como que nós vamos ter a nossa vida renovada? Quando a gente está no quarto de oração, a gente pode estar triste, mas a gente derrama a alma diante de Deus conforme Davi derramava. Senhor, não parece que nada está acontecendo, eu não sei como eu vou resolver essa situação, eu não sei. E esses leões e esses ursos podem estar atacando o quê? Pode estar atacando as nossas emoções, pode estar dizendo que a gente é inadequado para a obra de Deus, que a gente é inadequado para servir ao Senhor, que a gente é pouco espiritual, que a gente é inadequado para ser um pai de família, que você não é um bom marido, que você não é uma esposa tão boa quanto você gostaria de ser para o seu marido. E assim vai, como a pastora disse, aquelas setas que vêm, né? Aquelas setas de incredulidade. Falar, você está dando errado, você gritou hoje com o seu filho, então você não tem domínio próprio, porque hoje você demonstrou um fruto da ira ali que não era para você demonstrar, né? Então, o diabo, ele nos acusa o tempo todo. E o que a gente faz no nosso quarto de oração? O que a gente faz? A gente recebe revelação de Deus do que está acontecendo. Como no louvor, que num dos louvores que nós pegamos hoje, que nós queremos adorar a Deus e nós cremos nele, mesmo que a confusão nos impeça de ver. O que é a confusão? O que é a confusão que nos impede de ver que Deus é soberano, que Deus está no controle da nossa vida? São essas situações que acontecem. E como que nós dissipamos essa confusão e vemos as coisas com clareza? Entrando na presença de Deus. Ele tira toda a confusão, acalma a nossa alma e nós podemos pensar com clareza, nós podemos ter criatividade, nós podemos ter novas saídas, nós podemos ter renovo de Deus. Deus pode falar de muitas formas. Hoje o tema que eu estou trazendo é ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus fala por sonhos também. Deus ele fala comigo muito por sonhos também. E num sonho, às vezes, ele traz uma situação de 20 anos atrás, ou de agora, tanto faz. Mas ele traz uma situação que você pensou que estava resolvida, mas no seu coração não estava. Então, você fala, opa, por que será? Né? Aí você vai para o quarto de oração e coloca o sonho que você teve diante de Deus, que ele vai falar mais ainda. Ele vai falar, olha, você precisa liberar perdão para aquelas pessoas, você precisa orar, você precisa tomar alguma atitude. Então, por que eu estou falando isso? Porque o lugar do nosso devocional é um lugar de fazer duas coisas. Derramar a nossa alma, louvar a Deus, adorar a Deus e de enfrentar o inimigo. É um lugar de exaltar a Deus e enfrentar o inimigo. Se você ainda não sabe como fazer isso, você vai aprender. Se você ainda tem medo de fazer isso, se você tem medo de confrontar o inimigo, não sabe como fazer uma oração de batalha, como interceder, você vai aprender. Eu aproveito e digo que a gente não aprende isso assim de uma hora para outra, mas insista, fique na presença de Deus que você vai aprender. Amém? Amém. E o segundo passo é crescer na intimidade. O que é crescer na intimidade? Um outro obstáculo que a gente pode ter no começo
é a gente conversar com Deus como se Deus fosse uma pessoa estranha. Davi, se você ler os Salmos de Davi, ver as coisas que Davi escreveu, você vai falar, nossa, Davi conhecia muito a Deus. Pelas coisas que Davi escreveu, ele conheceu muito a Deus. O jeito que Davi falava de Deus, ele conhecia muito a Deus. Mas quando nós começamos o nosso devocional, nós começamos a falar com Deus de uma maneira religiosa, nós começamos a seguir um protocolo que a gente não sabe como fazer, né? E nós começamos a fazer também com uma pessoa que para nós é estranha, porque Deus é uma pessoa. Deus não é assim uma coisa abstrata, alguma coisa intocável. Através do Espírito Santo, ele se revela a nós como uma pessoa. E do mesma coisa que acontece quando a gente começa a conversar com uma pessoa estranha, acontece quando a gente começa a conversar com Deus. Fala, opa, e aí? Né? Aí outra pessoa também, e aí? E não tem muito assunto. Fala, e aí, como é que está o tempo, né? Vai chover, vai fazer sol, né? Tal. Com Deus é a mesma coisa. A gente começa e a gente cresce. Então a gente tem que perseverar. A gente falou um dia, busca um dia, tal, 2 dias, tal. Depois busca uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e você vai começar a perceber continuamente, não para. E você vai começar a perceber um crescimento. E nesse momento, para você conhecer a Deus, eu sugiro você conhecer a Deus pela oração, né, tal, e também pela leitura da palavra. É muito importante ler a palavra e meditar na palavra. Nesse tempo do devocional, reserva um tempo, e se puder, né, se você tiver um lugar para anotar, um plano, na internet tem muita coisa pronta disso daí. Tem planos para você ler a Bíblia inteira em 1 ano. Não é uma meta muito exigente, você lê 2 ou 3 capítulos por dia. Em 1 ano, você vai ler a Bíblia inteira. Eu coloquei essa meta logo no começo da minha conversão. Logo no começo eu li 2 vezes, 3 vezes, tal, e eu continuo seguindo esse plano de ler de novo. Porque o ano que vem, quando você for ler a mesma passagem, você já não é mais o mesmo. Deus vai falar mais em cima daquela passagem. Ele vai te dar um entendimento melhor. E ele vai começar a fazer uns cruzamentos. Vai falar, olha, isso aqui que ele está falando aqui, ó, no Salmo 22, é exatamente o que aconteceu na crucificação de Jesus. Então você vai falar, nossa, o que falaram? Araram as minhas costas, fizeram arada, é o castigo que Jesus sofreu com chicotes, né, com o rabo de gato, que era o chicote romano. Então você vai começar a fazer cruzamentos. A maneira que Deus tem de falar conosco é através da sua palavra. Então se a gente está lendo a palavra e está orando com intensidade, Deus pode falar. Amém? Amém. E o outro ponto, o terceiro ponto, o primeiro ponto o que é? Intimidade. O segundo ponto, crescer na intimidade, que é perseverar. O terceiro ponto é disposição para obedecer ao que Deus pediu. Você tem que estar disposto a obedecer o que Deus pedir de você. Muitas vezes a gente fica clamando a Deus para que Deus fale com a gente, para que Deus dê uma direção para a gente e tal. E muitas vezes pode vir, como já aconteceu comigo, pode vir um silêncio. Deus não te dá uma palavra, Deus não fala, né? Aí eu ficava pensando, mas por que Deus às vezes parece não falar? O Espírito Santo, que é o canal de Deus para que a gente escute a voz de Deus hoje, ele quer impedir que nós pequemos contra Deus. Ele não quer que nós pequemos contra Deus. Então, ele vai falar aquilo que nós tivermos condição de fazer. Ele vai falar aquilo que nós tivermos condições de obedecer. Se a gente estiver falando, orando a Deus, assim, ó, fala comigo, Deus, eu preciso, tal, eu quero, eu necessito, tal. Mas, se o nosso coração estiver em discordância com a nossa boca, Deus não vai ter. Ele não vai falar. Porque a gente vai estar falando de boca, mas o nosso coração, lá no fundo, se ele não estiver disposto a obedecer aquilo que Deus falar,
Deus não vai falar para a gente não pecar desobedecendo. É por isso que a palavra de Deus fala que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, um coração aberto a Deus. Ele pode nos falar à medida que nós estivermos dispostos a obedecer. Nesse ponto eu faço uma comparação com Davi. Davi ouviu a Deus muitas vezes, e a situação de Davi, quando ele consultava a Deus, quase sempre, era uma situação de vida ou morte. Se Davi não obedecesse aquilo que Deus estava falando, Davi poderia ter morrido, se pudesse, N vezes Davi poderia ter morrido, enquanto Saul perseguia, enquanto os inimigos, tal. Davi, a vida de Davi, a integridade física de Davi, dependia de ouvir e obedecer. Ele tinha que obedecer para viver. E nós muitas vezes, nós não ligamos essas coisas, pois nós vivemos num tempo diferente. Então, às vezes, nós ficamos achando desculpas, né? E falamos, será que é isso Deus mesmo que Deus está falando? Quando Deus nos pede alguma coisa que é mais difícil, alguma coisa que a gente não está concordando muito a esse respeito. Então, é assim, quando a gente pedir para Deus falar, a gente tem que estar disposto a ouvir coisas que nós iremos concordar e gostar, ou ouvir coisas que sejam mais difíceis para a gente. A gente tem que estar disposto a ouvir uma palavra mais difícil ou uma palavra que seja mais fácil, mas a gente tem que estar disposto a ouvir a verdade, não a ouvir o que eu quero fazer. Então, por exemplo, não é o caso, que eu já sou casado, mas se eu estivesse em corte com uma menina, e eu gostasse muito, muito, muito dessa menina, né? Então eu falo, olha, ela é a escolhida do Senhor, eu tenho certeza, tal. Então eu oro para o Senhor assim, Senhor, muito obrigado pela minha escolhida, tal, eu tenho certeza que o Senhor já escolheu, tal. Me confirma, Senhor, que é ela mesmo, Senhor, tal. Então eu já dou a resposta. Eu já falo o que fazer e eu já dou a resposta do que fazer aquela situação. Eu já decidi o que eu queria fazer antes de perguntar para Deus. Então o que Ele vai falar? Eu vou ouvir a minha própria alma confirmando aquilo que eu queria fazer. Eu não vou estar ouvindo a Deus, eu vou estar ouvindo o que eu queria fazer. A submissão a Deus é a forma da gente ter a certeza. Se submeter a Deus nos dá a certeza que é Deus que está falando com a gente. Amém? Amém. Então vamos recapitular. Intimidade, diga intimidade. Crescimento da intimidade. Obedecer. E o quarto é viver. Viver. O quarto, nós temos que viver pela fé. Aqui eu vou dar alguns exemplos da Bíblia de pessoas que viveram pela fé. E uns exemplos atuais também de pessoas vivendo pela fé. Por exemplo, Abraão. Abraão ouviu a Deus falar, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Hoje a gente às vezes passa por essa passagem de uma forma assim, sai da tua terra. Hoje tem um avião, né? Hoje você sai da tua terra, ou tem estradas, é fácil. Mas entender que para Abraão sair da terra e viver como um nômade na terra, como uma pessoa que não vive em cidades, mas que vive em tendas, era algo totalmente diferente do que todo mundo fazia. Na cidade tinha proteção, na cidade tinha os parentes, né? E para Abraão, obedecer isso aqui, do ponto de vista humano, era uma coisa totalmente sem lógica. Uma pessoa de 75 anos de idade ser chamado, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que você não conhece, para um lugar e fica andando aí até se achar um lugar que eu te mostrei. Exatamente. Então o que acontece? Tem lógica? Não. Mas foi Deus que falou, Abraão tinha uma grande intimidade com Deus, obedeça. Quando o pastor Semente esteve aqui, ele deu, a ministração dele foi essa, quando Deus falar, obedeça, é melhor obedecer. Quando Deus falar, obedeça, ou quando Deus falar, é melhor obedecer. Tem um outro exemplo na Bíblia, também em Gênesis, de Isaac. Isaac, a palavra de Deus diz que
ele plantou em terra seca. E ele colheu frutos a 100 por um. Ou seja, a semente dele deu muito, muito fruto. Agora eu pergunto, que sentido que faz você plantar em terra seca? E como que nós trazemos isso para a nossa realidade hoje? Faz sentido você plantar? A semente vai morrer. No meio da terra seca, a semente, o que ela vai acontecer com a semente? Ela morre. Não faz sentido nenhum. Se fosse uma ideia do próprio Isaac fazer aquele plantio lá, Isaac seria um maluco. Mas não foi uma ideia de Isaac. A palavra não fala que Isaac consultou a Deus. A palavra não fala que Isaac orou, tal, mas está implícito. Isaac era um homem de oração. E ele não plantou em terra seca porque ele quis plantar em terra seca, mas porque ele teve uma experiência com Deus. Então, hoje, nos nossos trabalhos, a terra fala de trabalho. Como que nós vamos fazer o nosso trabalho? Nós vamos fazer o nosso trabalho com a direção de Deus. Aquilo que Deus te colocar no teu coração, aquilo que Deus fizer queimar no teu coração, você faz. Pode parecer mais difícil, mas faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Tem um filme, quem quiser assistir, quem quiser locar, assistir, chama O Fazendeiro de Deus. Não sei se quem já assistiu esse filme, ou em inglês ele fala Faith Like Potatoes, que é fé como batatas. Se eu explicar o livro, o filme também acaba perdendo a graça. Aqui vou fazer igual o pastor Raimundo, né? Vocês não vão assistir o filme se eu contar o filme aqui. Mas resumindo bem pouquinho, é um homem que vive nos dias de hoje, não sei se é vivo ainda, está idoso, mas o filme é recente, né? Tal. E ele passou por experiências parecidas com Isaac. Ele passou por essas experiências de plantar na terra seca. Particularmente, eu posso falar que eu estou passando por essa experiência hoje. Eu tenho passado por essa experiência fazem 8 meses que eu estou passando por essa experiência de plantar em terra seca. Há 8 meses atrás, eu saí da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa multinacional e em novembro eu acabei por sair dessa multinacional e eu trabalhava bastante. Eu trabalhava demais, ficava longe da minha família e tal, mas era o trabalho que Deus me deu, era o trabalho que Deus deu para me abençoar. E eu estava orando a respeito disso. E antes de eu sair, Deus já tinha me dado uma visão de eu sair e abrir uma empresa. De eu sair e trabalhar para mim. Deus já tinha me dado essa visão. E não é que acontece que 2 semanas, só 2 semanas depois que eu saí do meu trabalho, que eu trabalhava 8 meses atrás, novembro do ano passado, me liga uma empresa de recrutamento e seleção lá de São Paulo, fazendo uma seleção para multinacional concorrente da que eu trabalhava, uma outra, no ramo de commodities também. E me liga falando, olha, nós vimos o seu currículo na internet, que eu tenho ele no LinkedIn, está desatualizado faz muito tempo, mas estava lá, já tinha até me esquecido disso. Nós vimos e você tem um perfil, nós queremos você aqui no Rio de Janeiro, capital. Nós queremos você aqui e nós queremos ver, veja o quanto você, a vaga que nós temos para você é CLT, nós temos isso de benefício, veja o salário que você ganhava aí e quanto você quer a mais para se mudar aqui para o Rio de Janeiro, capital. 2 semanas depois de eu ter saído do meu trabalho. E eu não tinha nada na mão, só tinha a fé naquilo que Deus tinha falado comigo. Aí, enquanto eu estava no telefone, o Espírito Santo veio e falou, fica no lugar que você está plantado. Fique no lugar que você está. Então, o que tem que fazer? Eu falei para a moça, né? O que eu vou falar para essa moça? Né? Eu vou falar que Deus está falando comigo aqui no telefone? O que eu falo para essa moça, né? O que ela vai entender? Ela não vai entender nada, né? Eu falo, não, moça, eu não vou mudar de estado, eu vou ficar aqui nessa cidade, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro abrir a minha empresa, eu não quero mais trabalhar como CLT, como empregado, tal. Eu já trabalhei muitos anos, tal. E falei isso para ela, não falei que Deus estava falando comigo, que não ia dar muito certo ali naquela ocasião, naquela situação. E isso tem sido assim. Deus tem me sustentado mês após mês,
mês após mês. Passa um mês, passa outro mês. Eu tenho trabalhado através de empresas de outras pessoas. Aí, há 2 meses atrás, exatamente, Deus me disse: agora abra a sua empresa, abra o seu CNPJ, há 2 meses. Aí eu, ok, agora eu não vou prestar serviço a partir de outros, eu vou abrir a minha empresa, ok. De 2 meses para cá, as lutas duplicaram, as lutas triplicaram, e eu não conseguia. Acontecia sempre algum problema de saúde, acontecia um problema na família, que eu tinha que viajar, que eu tinha que socorrer, e eu não obedecia a Deus, não porque eu não queria. Eu não obedecia a Deus de fazer as coisas que tinha que fazer, porque eu não conseguia. Mas eu firmei, continuei em oração, perseverei na minha oração, e consegui. Graças a Deus, saiu o CNPJ, eu peguei o CNPJ ontem, saiu ontem, né, tal. E uma empresa que eu estava negociando para trabalhar, me ligou hoje, saiu o CNPJ ontem, me ligou hoje, 5 horas da tarde, falando: olha, nós podemos fazer com você, tal, mas a nossa empresa aqui precisa, a regra é que nós precisamos do CNPJ para continuar o processo. Isso saiu ontem e hoje à tarde teve a ligação. Eu falei: glória, pensei, né? Não deu para falar no telefone, né? Eu falei: não, eu tenho CNPJ, eu vou te passar, eu vou pegar no e-mail lá que eu não decorei ainda, mas eu vou passar para você. Então, o que é isso tudo? É obedecer à vontade de Deus. Essa é a minha experiência. Como eu disse no começo, você vai ter a sua. Não dá para copiar e colar. Mas o que você tem que fazer? Viver pela fé. Deus fez, a gente faz, né? Deus falou, a gente faz. E nisso tudo, o que a gente pode aplicar isso daí? A gente pode aplicar no trabalho, a gente pode aplicar num casamento, se a gente já é casado, nosso relacionamento, se a gente faz um contrato, se a gente não faz, se a gente compra um apartamento, se a gente não compra. E também na nossa saúde. A gente pode aplicar na nossa saúde. Muitas vezes a gente não crê que Deus pode curar, mas Deus cura sim. Deus, ele tem toda a condição de curar. Só que às vezes a gente ora por cura e parece que a cura não acontece, né? E a gente não entende por quê. Então, quando eu digo que a gente tem que aprender a ouvir a Deus, ele não trata só a causa, ele não trata só o efeito, que é a doença. Às vezes ele trata a causa. Ele não trata só o efeito, às vezes ele trata a causa. Então, por exemplo, não adianta a pessoa que está com um problema de endócrino, por exemplo, e Deus vem e cura. E esse problema endócrino que a pessoa está, de repente, é causado pela inocente cerveja que ela toma de vez em quando. E ela não sabe, né? Na verdade, ela já sabe, porque ela já percebeu que quando ela toma, ela tem um problema. Quando ela toma, ela tem um problema, mas ela quer falar: não foi. Foi o óleo, foi tudo, foi menos aquilo ali, porque aquilo ali eu não quero mexer. Então, a gente não escuta a resposta de Deus por causa daquilo ali que eu falei no começo. Deus mexe em tudo, mas não mexe nessa partezinha aqui. Então, Deus não pode. A partir do momento que a gente se quebranta, fala: olha, essa é a causa, né? Então, eu decido fazer a minha parte. Eu decido fazer a minha parte nessa aqui e o Senhor faz a sua parte nessa daqui. A gente ora e crê de pessoas serem curadas de câncer. Amém? Amém. Mas, de repente, a pessoa está orando e fora do ambiente aqui de igreja tal, ela continua fumando. Fora do ambiente da igreja aqui, ela continua fumando. E está pedindo: Deus, me cura do câncer. Né? Como que isso pode acontecer? A gente tem que ser coerente, a gente tem que ver o que está acontecendo. Às vezes, Deus, ele não vai dar uma cura para a gente por exemplo, o ano passado eu tive problema com o joelho. O meu joelho travava. E era uma coisa assim, eu não estava acima do peso, aparentemente não tinha nada de errado comigo, né? Tal, não tinha problema de triglicéridos, colesterol, nada. Mas o meu joelho travava. E travava de um ponto, de uma dor aguda, que eu não conseguia dirigir. Era até um perigo se eu estivesse dirigindo, porque do jeito que ele parava, a perna ficava. Não tinha jeito.
E eu orava, Deus, cura, né? Deus, o Senhor pode curar, o Senhor tem poder, o sangue, tal, tal. Tá certo, a minha oração não estava errada. Mas aí o que aconteceu? Deus foi me direcionando, porque nenhum médico sabia o que era, nenhum médico achava o que era, até que ele me direcionou a um especialista em joelho. E no dia que ele me direcionou a esse especialista em joelho, ele falou, não, isso é fácil. Eu fiquei olhando para ele, eu já tinha passado por 3 médicos, né? Isso é fácil, né? Falou, tá, isso que você tem no joelho é só uma membrana com um nome complicado, é membrana ciclo fluviar, esquece. Eu vou lembrar. É uma membrana que é de nascimento, você tem ela desde nascimento. Algumas pessoas têm essa membrana muito grande e elas, com a idade, elas incham. Eu falei, nossa, com a idade, né? Eu não sou... Mas falou, então, é que a sua membrana é muito grande no seu joelho. E o que eu faço, né? Você tem que fazer exercício. Você tem que fazer bicicleta. Você tem que fazer bicicleta até você romper essa membrana. Você vai fazer até romper. Eu falei, doutor, é isso? Ele falou, é. Só que ele falou, só que vai doer mais. Quando você fazer o exercício, vai doer mais do que estava doendo. Só que você tem que perseverar. Só que isso que o médico me falou, Deus já tinha me falado de outra forma. Deus já tinha me falado que eu precisava sair do sedentarismo e fazer exercícios. Só que aquelas desculpas, né? Eu não tenho tempo, eu trabalho demais, tal. E era realmente difícil, mas Deus me deu a condição de obedecer. Então a gente está falando aqui de coisas sobrenaturais, mas também de coisas naturais. Deus, ele usa o médico, ele usou aquele médico. Eu tenho certeza que foi ele que me direcionou para aquele médico. Foi ele que acertou. Amém? Amém. Então, vamos relembrar. Intimidade, crescimento da intimidade, obedecer, viver, e agora o último, que é afinar o ouvido espiritual. O nosso ouvido espiritual tem que ser afinado. Aqui tem alguns músicos aqui que sabem que a afinação vem por você treinar, que você vai tal. E o ouvido espiritual não é diferente. O ouvido espiritual ele é treinado com uma afinação. Você todo dia diante do Pai, colocando o teu coração, dizendo o que está bom, o que não está, as suas frustrações, o que você espera, qual que é a tua esperança. A tua esperança é no Senhor, orando, colocando todo dia. E ele vai falar. E uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte, que Deus fala sempre. Que nós precisamos aprender como ouvir. Deus, ele sempre fala. É a gente que tem que aprender como ouvir. Aqui eu já dei um exemplo de como aprender a ouvir. Separar tempo, ler a palavra e procurar a Deus com um coração sincero. Eu realmente quero ouvir, não aquilo que eu penso, mas eu quero ouvir aquilo que Deus tem para mim. Sinceridade na hora de procurar a Deus, para que Ele realmente possa falar conosco. E também, uma coisa importante, o que está na palavra, que é aquilo que está na Bíblia, Deus já falou. Então, se tem alguma coisa que está na Bíblia, que a gente lendo a Bíblia, ou a gente ouvindo aqui nos cultos e na ministração, e a nossa vida não está de acordo com aquilo que está na Bíblia, então Deus me fala, Deus já falou, está escrito na Bíblia, está sendo falado nos cultos, Deus já falou aquilo ali, eu já ouvi, ou eu já li, ou eu já ouvi, tal. O que eu preciso fazer? Eu tenho que praticar aquilo que Deus já falou. O que está na palavra, toda a palavra de Deus é alguma coisa que Deus já falou. E ele falou, não falou só para Davi naquela época, ele não falou só para Jeremias, ele falou para nós hoje. A gente consegue trazer aquilo para nós hoje. Amém? Amém. E por último, para afinar o nosso ouvido, a gente tem que ter humildade para escutar a resposta de Deus e não a nossa resposta. A humildade. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele exalta, ele não resiste, ele exalta. E o que é a humildade? Essa humildade, ela está no ponto não de
a gente pensa que às vezes uma pessoa humilde é uma pessoa pobre, uma pessoa que é sem recurso, ou uma pessoa que não tem autoestima. Falar, aquilo é um humildezinho, né? Uma pessoa que é pobre, não tem recurso, que tal. O humilde não é isso na Bíblia. O humilde é aquele que não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade de Deus. Que abre mão de fazer a sua própria vontade pela vontade de Deus. Isso é fácil? Não. Isso é uma briga, porque no começo, principalmente, quando a gente não tem essa confiança em Deus, a gente quer fazer a nossa vontade e não aquilo que Deus pede. O humilde não é aquele que tem pouco recurso, ou aquele coitado, né? Síndrome de coitado. Esse não é o humilde. O humilde é aquele que já entendeu que o que Deus tem é melhor. Se eu já entendi que o plano de Deus para mim é melhor do que o meu próprio plano, o meu orgulho já está lá embaixo. Então eu não sou mais, não, Deus falou que é isso, mas eu sou experiente, né, nessa minha área aí, então eu vou fazer conforme a minha experiência, né? Não é assim. Desprovido de orgulho, desprovido de falar, eu faço, eu posso, eu aconteço. Pessoas humildes na Bíblia. Abraão, apesar de ter uma época que a Bíblia diz que ele era riquíssimo, as riquezas não foram um problema para Abraão. O que Deus falava, Abraão ia fazer. Pessoas humildes na Bíblia. Jó, também, nesse sentido de riqueza. O próprio Senhor Jesus, uma pessoa humilde na Bíblia, porque ele se humilhou fazendo a vontade do Pai, e não a vontade dele mesmo. Na oração do Getsemane, ele falava, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Tudo começa com submissão a Deus. E eu gostaria de estar orando, eu gostaria de convidar vocês para estar orando, para que Deus, assim como eu não sei como Deus fala com você hoje, mas a minha oração hoje vai ser para que Ele fale mais, para que Ele que Ele traga uma palavra específica para hoje, para 2013, para o dia que você está vivendo, para a situação que você está vivendo, que Ele traga uma palavra, e não só aqui, não só nesse ambiente de adoração, não só nesse ambiente de louvor, que você tenha experiências de ouvir a Deus dirigindo o carro, que você tenha experiências de ouvir a Deus deitado na cama, que você tenha experiências de ouvir a Deus em toda e qualquer situação, que você tenha essa unção, que você tenha isso de Deus, que você receba isso de Deus hoje. Amém? Amém? Amém.